espaços territoriais, eles tocam-se. Eles tocam-se. E tocam-se, apesar deste quadro utilizar um mapa e tanto fazer uma interpretação das influências, nós vamos perceber que, se nós quisermos fazer, digamos, uma evolução histórica, que mesmo atualmente essas zonas de fronteira não significa que existe ali uma barreira. Porque, por exemplo, eu estou aqui a 12 quilómetros da fronteira com o distrito do Porto. Não é? Uhum. É uma fronteira. Porto e Braga fazem parte do mesmo país, mas há uma fronteira, digamos assim. Há uma fronteira, como distrito, que são divisões que são atuais, como de província, não é? Que nós não temos essa divisão provincial. Nós sabemos que existe o Minho e o Douro, mas nós não temos essa divisão provincial. Portanto, digamos, estas heranças são intemporais, elas prolongam-se no tempo. E o que é que nós vemos aqui? Por exemplo, nesta zona aqui, nós vamos ver que esta zona aqui, que se toca na fronteira, como tu vês, podes ver aqui, nesta fronteira linguística entre o galaico oriental e o galaico ocidental, e nesta fronteira, digamos, de influência do convento oscense e do convento asturicense, que te parece que é esta região? Qual é esta região aqui Aqui está beirando mais aquele ponto ali do Návia, do Eunávia, ali já beira ali aquela divisão dos limites entre Astúrias e Galiza. exatamente, do Bierzo, do Elnávia, por aí, não é? Uhum, uhum. O que é que acontece? Começa lá no Eunávia, lá em cima e vai até o Bierzo ali embaixo. Exatamente. O que é que acontece atualmente com o Bierzo? Acontece que hoje, estamos em 2024, há uma disputa galega leonesa, digamos assim, e galega asturiana, digamos assim, por esse território, mesmo até a nível linguístico. Não é? Fala-se o galego do Bierzo, o galego do Elnávia, entendes? Sim, tem esses debates Tem esses debates. de pertencimento, né? Exatamente. Pertencimento linguístico, porque há uma diferença, porque o pessoal do Eunávia reconhece e fala uma forma de galego, né? Que até o próprio governo das Astúrias quer ressignificar para eunaviego, que é uma aberração, né? Então, as pessoas do Eunávia sabem que falam galego, mas eles reconhecem-se como asturianos. Então, Ah, são coisas distintas, né? estás a ver que isto que nós estamos a pegar num mapa das divisões eclesiásticas, estamos a construir por cima estas influências, digamos assim, e vemos que isso que se traduz hoje. Traduz-se hoje. Se nós colocarmos aqui este mapinha, consegues ver o mapa? Sim, sim. Não. O que é que nós temos aqui? Nós temos, eu não sei se é perceptível, mas nós temos temos aqui um mapa os conventos galaicos e lusitanos de romanos, digamos assim. O que é que nós conseguimos perceber? Nós conseguimos perceber que o território português, não sei se tu vês aqui por esta linha, Uhum, uhum. consegues? Portanto, o território português, que inicialmente se faz daqui até Coimbra, não é? Com Afonso Henriques, o que é que nós temos no território português? Uma parte do convento bracarense, não é? Uma pequena parte aqui do convento asturicense, uma parte do convento emeritense e uma parte do convento escalavitano. Ou seja, e Portugal, na sua formação, tem estas quatro componentes galaicas, Astúrias.